Apesar do relatório apresentado pelo ilustre colega deputado Índio da Costa, integrante da nossa agremiação partidária, nós nos reunimos com a assessoria técnica e observamos que o nosso colega, muito disciplinado, muito exigente e bastante legalista, ele deixou de observar um dispositivo na legislação que permite, sim, a tramitação dessa proposta. Por essa razão, respeitosamente e enaltecendo o trabalho e elogiando o trabalho do deputado Índio da Costa, nós vamos fazer opção pelo voto em separado do deputado Zenaldo Coutinho, entendendo que a proposta deve ser apreciada pelo Parlamento. Portanto, o nosso voto será favorável ao relatório do deputado Zenaldo Coutinho. O relator Adoc. As presentes PECs merecem ser admitidas ao debate parlamentar. É cumprido inicialmente, em ambos os casos, o requisito do quórum mínimo de subscritores descrito no artigo 60, 1º da Constituição Federal. Além do mais, não vigoram no país as circunstâncias excepcionais mencionadas no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição Federal que impedem a alteração da Constituição enquanto perdurarem intervenção federal, estados de defesa ou de sítio. Finalmente, são respeitadas as chamadas cláusulas pétreas, descritas no inciso 1º a 4º, no parágrafo 4º do mesmo artigo 60 da Lei Maior. Transcreve-se, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Por último, observe-se que, caso venha a ser transformada em norma jurídica, a PEC 17/07 necessitará de aperfeiçoamento da técnica legislativa, o que inclui adaptação aos preceitos da Lei Complementar 95/98. Assim, votamos pela admissibilidade da PEC 1707 e da apensada PEC 27508. Esse é o voto, senhor presidente. Mesa agradece a Vossa Excelência. Mendonça Prado, para a leitura do voto como relator Adoc. Senhor presidente, o voto. O projeto de lei que ora se analisa atende aos pressupostos de constitucionalidade relativos à competência da União e à legitimidade de iniciativa dos moldes traçados pelo artigo 22 e 61 da Constituição Federal. Não há críticas a fazer quanto à juridicidade e à técnica legislativa, necessita apenas de correção quanto ao artigo 1º, indicativo de finalidade da lei, o que será corrigido oportunamente. No mérito, entende que a proposta traz aperfeiçoamento à legislação em vigor, em face de suas finalidades na defesa da sociedade e das instituições democráticas. Dispõe o artigo 127 da Constituição que o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Entre as atribuições cometidas ao Ministério Público, na forma do artigo 129 da Constituição Federal, encontra-se a de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Política, diante do que lhe compete representar contra a administração pública quando ocorrem atos lesivos à ordem jurídica, ao regime democrático e aos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ainda nessa linha, também é função do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. A Lei Complementar número 75 de 93, Lei Orgânica do Ministério Público, que dispõe sobre princípios e funções institucionais do Ministério Público, no artigo 5º, ao dispor sobre as funções institucionais do Ministério Público nos incisos I, H, menciona explicitamente a legalidade e impessoalidade e a moralidade e a publicidade dos atos dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública. Como se pode observar, a finalidade de todos esses instrumentos legais disponibilizados ao Ministério Público é resguardar o interesse público no exercício da atividade estatal. Não se pode sequer imaginar que o Ministério Público tenha autorização constitucional para utilizar a ação civil pública para outros objetivos que não sejam o cumprimento da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade em face da proteção do meio ambiente, do consumidor, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Quaisquer desvirtuamentos com relação ao uso da ação civil pública, como, por exemplo, a utilização política deste instrumento, ultrapassam a moldura constitucional e devem ser contidos em obediência ao princípio constitucional da indisponibilidade do interesse público.
Nesse sentido, o projeto de lei, ao permitir recurso ao órgão hierarquicamente superior dentro da própria instituição, cria um mecanismo de autocontenção saudável para o exercício da democracia e adequado para o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Todavia, entendo que essa regra deve se estender não só à ação civil pública, mas a todos os atos que interfiram com os direitos individuais ou de pessoas jurídicas. Por essa razão, apresento substitutivo para acrescer esse aspecto ao projeto de lei e corrigir defeito de técnica legislativa. Nesses termos, meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 5.078 de 2009 e, no mérito, pela sua aprovação nos termos do substitutivo em anexo. Esse é o voto, senhor presidente. Os próximos itens 151 e 152. Se não me falha a memória, são de autoria ou relator é o deputado Carlos Melles, do Democratas. Autoria do deputado Carlos Melles. Relator, deputado João Magalhães. Em nome do ilustre colega, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência, se houver, lógico, a permissão dos demais colegas, para que esses dois temas fossem discutidos na próxima reunião, ou na próxima semana, ou o primeiro item da pauta do dia de amanhã. Nós concordamos, senhor presidente. Pois é, senhor